Olá, tudo bem? O nosso estudo de hoje, dentro do tema Os Milagres de Jesus, nós vamos falar sobre a ressurreição de Lázaro. O que Jesus quis dizer quando disse: Eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverás? Por que Jesus chorou? Porque Marta e Maria falaram: se o Senhor estivesse aqui, o nosso irmão não teria morrido. Nós vamos entender, dentro do milagre de Jesus que ele fez com Lázaro, vamos ter a resposta para essas perguntas na palavra de Deus, ok? Antes eu gostaria de fazer uma breve oração com você. Senhor Deus, honrado e exaltado seja o teu nome, Senhor. Dá-nos sabedoria para entendermos a tua palavra e colocá-la em prática em nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Se você estiver com sua Bíblia, abra no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 11. Evangelho de João 11. Nós vamos ler alguns versos deste capítulo. O primeiro verso que nos chama a atenção está em João 11, 25. É um dos mais famosos versos da Bíblia e mais significativos, que diz assim: Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Só que eu vou ler mais dois versos bíblicos para nós comentarmos. O outro verso é 39, 11, 39, diz assim: Então ordenou Jesus: Tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: Não te disse eu, se creres, verás a glória de Deus? E nos versos 43 e 44 diz o seguinte: é a consumação do milagre. E tendo dito isto, clamou Jesus em alta voz: Lázaro, venha para fora. E saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto no lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Nós vamos analisar alguns pontos aqui principais. O primeiro ponto: quando Jesus Cristo estava desenvolvendo o seu ministério com curas, milagres, recebeu o recado que Lázaro estava morto. E ele disse para os seus discípulos: Lázaro dorme. O primeiro ponto aqui: por que Lázaro dorme e não estava morto? Porque quem morre em Cristo não é uma morte definitiva, é um sono, porque haverá de acordar. Quando? Na manhã da ressurreição. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto: tanto Maria como Marta, que eram irmãs de Lázaro, elas tinham muita aproximação com o Senhor Jesus. Na verdade, o Senhor Jesus tinha muita amizade e aproximação com essa família, as duas irmãs, Marta e Maria, e o irmão Lázaro, que quando Jesus Cristo chegou em direção à casa deles e Lázaro já estava morto, tanto Maria como Marta, em determinado momento, se ajoelharam aos pés do Senhor Jesus e disseram a mesma coisa: se o Senhor estivesse aqui, o nosso irmão Lázaro não teria morrido. Ou seja, tanto Maria como Marta acreditavam que Jesus tinha poder de curar Lázaro antes dele morrer. E Jesus Cristo disse assim, respondeu para elas: olha, se vocês acreditarem, verão a glória de Deus. E aí foi quando o Senhor Jesus disse aquela famosa frase: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Essa frase ecoa pelos séculos dos séculos. Mas não foi uma frase apenas teórica, porque o Senhor Jesus, depois de ter dito isto, disse para Maria e Marta: me levem até onde está o defunto. Lázaro já cheirava mal, fazia dias que ele estava morto. Mas Jesus disse: me leve lá. E quando o Senhor Jesus chegou diante da sepultura, que já cheirava mal, ele deu uma ordem. Qual foi a ordem de Jesus? E nós vamos entender também o que significa essa ordem do Senhor Jesus. Ele disse: tirai a pedra. Foi quando então alguém disse: olha, ele já está cheirando mal. Jesus disse: tire a pedra. E quando a pedra do túmulo foi tirada, porque é o seguinte, era muito comum os túmulos da época serem
na porta uma pedra a ser colocada para que vedasse totalmente ali, tanto vedasse o acesso como vedasse a pessoa que estava morta, botando a pedra. Aí Jesus disse: tire a pedra, e a pedra foi removida por alguns homens que ali estavam. E quando a pedra foi removida, o Senhor Jesus, depois de ter clamado ao Pai, disse: Lázaro, venha para fora. E o texto bíblico diz que na mesma hora Lázaro levantou-se. E é interessante que eu, lendo isso há algum tempo, sobre essa cena desse grande milagre, eu vi um comentário que me chamou a atenção. Um comentarista disse o seguinte: se Jesus, naquele momento de ter ressuscitado Lázaro, não tivesse mencionado o nome Lázaro, todos os demais defuntos ressuscitariam pelo poder da sua palavra. Então vamos entender que palavra poderosa, a mesma palavra que fez com que surgisse o mundo, criasse a vida, é a palavra que tem poder para ressuscitar. Quando Jesus Cristo diz em João 11:25, eu sou a ressurreição e a vida, ele está dizendo que a vida existe nele. Ele não está dizendo eu vou dar a vida a Lázaro, eu tenho condições. Ele disse eu sou. Jesus Cristo, na verdade, eu quero dizer aos amigos e aos irmãos que aqui estão, Jesus Cristo, ele é tudo que ele oferece. Ele oferece vida, ele diz eu sou a vida. Ele oferece água, eu sou a água. Ele oferece pão, eu sou o pão. Ele oferece o caminho, ele diz eu sou o caminho. Ele oferece a salvação, ele diz eu sou a salvação. Ele oferece ressurreição, ele diz eu sou a ressurreição. Então o Senhor Jesus é tudo que ele oferece, só ele. Por isso que em várias ocasiões no Evangelho de João, ele diz assim, eu sou. Quando o eu sou vem sem nada, é porque está dizendo o seguinte, ele é qualquer coisa. E às vezes vem com complemento, eu sou o pão, eu sou a vida, eu sou a ressurreição, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Jesus é, eu quero dizer ao caro amigo, ouvinte, e você que está assistindo, Jesus é tudo que ele oferece. Ele é tudo que nós necessitamos. E vamos fazer uma análise. Qual o maior inimigo hoje do ser humano? O maior desafio é a morte. A palavra de Deus diz assim, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Salvador. Eu quero dizer que do ponto de vista bíblico, Deus não fez o homem para morrer. O pecado entrou no mundo e todos pecaram. Se todos pecaram, o salário do pecado é a morte. Mas o texto diz assim, lá em Romanos 6:23, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Salvador e nosso Senhor. Agora, interessante, Jesus é a vida e vida em abundância. Então, você pode perguntar, mas pastor, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que quem estiver com Jesus terá vida e vida eterna. Vivemos num momento muito difícil, onde a morte tem separado pessoas, e é um momento extremo da nossa vida, quando um ente querido morre, mas se aquele ente querido morreu no Senhor, a Bíblia diz no livro do Apocalipse que ele é bem-aventurado, porque está apenas descansando e aguardando a ordem de Cristo quando ele voltar, para que todos esses possam ressuscitar. Quando Jesus ressuscitou Lázaro, e ele disse, eu sou a ressurreição e a vida, e pediu que Lázaro saísse da sepultura, a ressurreição de Lázaro está simbolizando a ressurreição de todos aqueles que forem fiéis ao Senhor Jesus. Lázaro foi um amigo de Jesus. Jesus poderia ter deixado Lázaro lá e ressuscitado só quando ele voltar, mas ele ressuscitou para dar um exemplo. Ele realizou o milagre não para seu próprio benefício, mas para o benefício de toda a humanidade. Que benefício é esse? Aqueles que se tornarem amigos do Senhor Jesus, ainda que morram, esses viverão. Vivemos num momento muito difícil, de muito choro, momento de luto, de tristeza, momento de crise de todas as naturezas, principalmente a crise de saúde sanitária. Mas nós temos que ter a certeza, a convicção de que nós devemos nos preparar para a volta do Senhor Jesus, nos preparar para que quando o Senhor Jesus chamar da sepultura, ou então chamar aqueles vivos que estiverem na ocasião da sua volta, nós estejamos preparados também. O livro do Apocalipse, no capítulo 21, logo no início, diz que o Senhor Jesus enxugará dos nossos olhos
toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, porque tudo vai passar. Essa é a promessa do Senhor. E o Senhor Jesus está fazendo um convite para mim e para você neste momento. Qual é o convite? O convite é que nós nos aproximemos dele cada vez mais, através da Bíblia, estudo da Bíblia, da oração, da comunhão, e que nós possamos ter fé de que tudo isso, essa nuvem escura que estamos passando, ela vai passar. Que essa noite tenebrosa está passando. A Bíblia diz que está muito perto do amanhecer. E no amanhecer vai ser o dia da volta do Senhor Jesus com poder e muita glória. E Ele vai dar a cada um o galardão, a recompensa. Por nós mesmos é muito difícil nós dizermos, puxa vida, eu fiz por onde me salvar. Mas nós só poderemos dizer isso olhando para o Senhor Jesus, porque pelos seus méritos é que nós temos garantida a vida eterna. E nós temos que ter esta convicção, esta consciência, não olhar para o passado, mas olhar daqui para frente, porque Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Eu quero convidar você, onde estiver, a tomar a decisão de colocar sua vida nas mãos do Senhor e confiar no que Ele está dizendo, pelo milagre que Ele fez com Lázaro, Ele vai fazer com todos aqueles que descansarem nele. Jesus está dizendo, eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Você crê nisso? Se você crê e quer colocar sua vida nas mãos do Senhor Jesus, eu quero fazer uma prece com você. Levante sua mão onde está e vamos orar. Senhor, obrigado, nos abençoa para que possamos colocar nossas vidas em Tuas mãos, porque o amanhecer da Tua volta está muito perto. Abençoa cada ouvinte, cada amigo, cada família. Nós suplicamos pelo Teu poder e em nome do Senhor Jesus. Amém. Um abraço. Se você não é inscrito, se inscreva e compartilhe essa mensagem de esperança para ser divulgada para mais pessoas. Mais uma vez, um abraço e até a próxima.